Então, a roda da vida, que é o estudo da segunda-feira, a gente vai olhar como que a gente constrói a confusão. Como que a gente constrói as dificuldades. O Sutra do Prajnaparamita, a prática do Prajnaparamita, ela é a dissolução da confusão. Se bem que apesar de ser a dissolução da confusão, quando a gente lê a prática do Prajnaparamita, pode ser que a gente não entenda muita coisa. Não dissolva muita coisa. Mas enfim, o mantra é poderoso. Essa prática diz assim, vai nos levar de uma margem, da margem da confusão, para a margem da lucidez. Ela é a prática que vai fazer essa mudança de olhar para as coisas. Então a roda da vida é a confusão e a solidez das aparências é reconhecer a não solidez das aparências é a lucidez. Então eu vou tentar falar um pouquinho da confusão de duas formas. Uma, eu vou citar os nomes do que vocês estão acostumados, e eu vou pegar e vou olhar os blocos depois. Os blocos também, a gente vai ver a dificuldade de a gente trocar de uma base para outra. A solidez que parece que tem de um ponto para outro. E aí, se sobrar tempo, né, claro, eu entro na dissolução da aparente solidez das dificuldades. Que é o próprio Prajnaparamita. Que é o reconhecimento que as coisas não são sólidas, elas são construídas, vazias e luminosas. As coisas não existem nelas mesmas, elas podem ser olhadas de muitas formas diferentes. E a gente não nota isso. Então a gente vai tentar, vamos fazer isso, vamos olhar esses pontos todos. Então a roda da vida, usualmente, a gente acaba olhando primeiro as identidades, e essa identidade vai surgir através do galo. Eu acho que não precisa, porque eu só vou passear rapidinho assim para lembrar alguns, né? Eu nem vou usar bem ela. Então, no primeiro círculo tem os 3 animais, que é a ignorância, o galo e a cobra. A ignorância como o javali, então é o javali, o galo e a cobra. O javali como a ignorância. A ignorância a gente pode olhar de muitas formas, uma delas é o próprio surgimento da identidade, que a gente vai ver como dualidade. Surge um objeto olhando para um observador e ele acha que o objeto existe nele mesmo. Alguém agrediu, aquele ser é terrível. É o ser que é terrível. Se eu passei mal porque alguém agrediu, o culpado de eu estar mal é o outro. Eu não entendo que eu posso ficar estável e não me incomodar. E aí não tem culpado. Nós nem questionamos isso. Se o dia está muito quente, é o dia que é horrível. Se começa a chover, é a chuva que é horrível. Eu nem questiono se eu estou gostando, se eu não estou gostando. Nem surge na minha mente que eu estou participando dessa construção, desse ponto, dessa realidade. Eu nem suspeito também
que quando eu estou na cidade, está um tremendo de um sol, e eu tenho que sair na rua, eu reclamo do sol. Quando eu estou indo para a praia e está um tremendo sol, eu agradeço o sol. E eu nem suspeito ainda que eu estou participando disso. A mesma coisa quando eu decido ir para a praia, se começa a chover, aí eu reclamo de todo mundo. Até... por que essa chuva? Então a gente não se dá conta que a gente está participando desse processo. Então, essa identidade, essa separatividade, vai brotar um galo que é quem? É aquele que vai correr para sustentar a ignorância. A gente, em vez de dizer, eu gostaria de praticar bondade, amor e compaixão por todos os seres, eu digo, eu tenho que me dar bem na vida, eu tenho que ganhar dinheiro, e o galo vai dizer, sim, sim. Eu não estou dizendo que ganhar dinheiro e trabalhar é equivocado. Não estou dizendo isso. Mas o que eu quero dizer é assim, que se essa é a fonte da nossa felicidade, essa fonte é transitória e a gente vai sofrer. Aí tem outros personagens também que dizem assim, não, eu preciso um companheiro, preciso de uma companheira, e aí a gente vai atrás. E quando a gente encontra, às vezes o fato de a gente encontrar vai ser a fonte da felicidade, do sofrimento. Parece mau contato, sabe? Porque nem acendeu aqui, ó. Mas vamos trocar. Então, assim... Então tem o galo, que vai fazer com que a gente... Sim. Então tem o galo, que a gente vai... que é quem vai correr para sustentar a identidade. É quem vai sustentar de forma pacífica a identidade. Ele vai dizer, você quer tudo isso? Então tá, deixa comigo que eu agora vou correr para sustentar. E aí, quando isso não começa a dar certo, brota a cobra, que é a raiva. A raiva também vai defender esse javali. Aí depois a gente tem um outro elo, que é o elo da satisfação e da insatisfação. Esses personagens que a gente vai criar e que a gente vai dar solidez a eles, eles vão ter momentos de felicidade e de infelicidade. Felicidade e infelicidade. Por que eles vão ter isso? Porque no momento que eles se apegam a certas coisas, e essas coisas são impermanentes, essas coisas cessam. Quando as coisas cessam, a gente sofre insatisfação. Aí daqui a pouco a gente se apega a uma outra coisa, aí tem um momento de felicidade. Aquilo cessa, um momento de insatisfação. Satisfação, a gente se apega. Insatisfação, aquilo se dissolve. E isso a gente vai ver que está ocorrendo a toda hora nos 6 reinos, com 6 emoções. Essa dualidade, essa separatividade, esse javali, ele tem 6 emoções andando dentro dele. Cada emoção dessa vai se chamar de emoção perturbadora. Perturbadora por quê? Porque vai atrapalhar a paz e tranquilidade, vai perturbar a paz e a tranquilidade. E vai ficar mais difícil agora a gente gerar lucidez e dissolver a dualidade. Porque quando essa emoção, quando essas energias surgem, elas fecham essa bolha, elas dão solidez ao javali. O javali fica muito sólido. E essas emoções ainda têm uma outra característica. Elas vão dar ações correspondentes à própria emoção. Ou seja, brotou raiva. Dentro da raiva,
É natural agredir, falar mal e etc. Não é natural com raiva a gente dar um abraço, dar um beijo, fazer um elogio. Não é. Então as emoções, elas vão estreitando as nossas ações. Elas limitam, estreitam, e fica natural a gente fazer coisas que vão gerar muita confusão. Do tipo, eu tenho raiva porque alguma coisa aconteceu, eu falo mal de alguém, eu agrido alguém e eu acabo... E essa agressão pode me levar a ficar de mal com a pessoa por 10 anos. Eu tenho uma felicidade bem curtinha, que é o fato de agredir, e posso ter um sofrimento muito longo, que é a consequência daquela minha ação junto com aquela emoção. Aí a gente diz, tá bem, mas como é a microestrutura disso ainda? Quem é bem esse javali? Quem é bem essa emoção? Como é que ela surge? Por que ela surge? Aí a gente vai estudar os 12 elos, que é o último elo da roda da vida. A gente vai entender que esse javali é a avidya, que é o primeiro elo. A avidya é a separatividade. Essa separatividade tem marcas. Essas marcas vão gerar energias. Essa energia vai aspirar uma solidez, um corpo. Esse corpo vai gerar os sentidos. Os sentidos vai gerar o contato. Eu vou tocar nos objetos no sexto elo. O quinto elo é os órgãos dos sentidos. Shadayatana. O sexto elo é contato. Quando eu faço contato, surge o gosto ou não gosto. Isso é o sétimo elo, Vedana. Quando eu digo gosto ou não gosto, eu vou gerar apego e vou planejar como fazer com que eu gosto aconteça e como fazer o que eu não gosto não aconteça. Aí eu penso nisso, gero um jeito, aí surge a identidade, bhava. Essa identidade vai gerar um galo, vai gerar o jet, que é a ação incessante no mundo para sustentar o que ela gosta perto e o que ela não gosta longe. Quando isso acontece, ela super se sente, ela se acha. Isso é o sentido da identidade, é a identidade. Ela vai se achar, ela vai ficar fixa àquela experiência. E nós vamos ter que correr o dia inteiro para sustentar aqueles personagens todos. Porque essa identidade não é uma identidade, são múltiplas identidades. Tem a identidade de quem trabalha, a identidade do pai, a identidade do marido, a identidade de quem faz esporte, a identidade política. Cada uma dessas identidades sofrendo ações das emoções, gerando consequências, gerando solidez ao fazer contato de muitas formas diferentes. Olhando, ficando preso a coisas impermanentes, a toda hora a gente está satisfeito, insatisfeito, satisfeito, insatisfeito. Não sei se vocês têm algum amigo que vocês conheçam assim. Sim? Alguns assim? Então, assim, esses personagens estão assim por quê? Porque eles se apegam a coisas que são transitórias. Quando as coisas mudam, a gente sofre. Vamos supor, a gente se apega ao clima. Uau, o dia está maravilhoso. Aí esquenta um pouco mais, nós passamos mal. Esfria um pouco mais, nós passamos mal. É simples. E aí a gente vai ver a dificuldade de a gente dissolver isso.
Por quê? Porque isso tudo já está super conectado um com o outro. A gente tem resposta automática para todos esses elozinhos. Aquilo surge e já estamos sofrendo. É muito rápido. E aí, como dissolver? Então, às vezes, a gente vai ter que lidar com a raiva. Tem um lado bom que é assim, quando a gente pega a raiva e começa a dissolver ela, a gente dissolve um monte de identidade. Esse é o lado bom, né? Quando a gente dissolve o apego, a gente dissolve um monte, como um dominó, assim. Então, a gente talvez tenha que botar um olho nessas emoções. Ao mesmo tempo, se a gente começa a entender que existe uma porta de saída, que, digamos assim, a prática de bondade, amor e compaixão é também uma das portas de saída, quanto mais eu pratico um, menos eu pratico o outro, porque elas são quase que opostas. A identidade, o javali é assim, eu quero alguma coisa para mim e vou fazer um esforço danado para isso. A compaixão é assim, eu vou me alegrar por o que eu faço para o outro. Então, o que não falta é amigos e gente na volta para a gente ajudar, para a gente sorrir, para a gente conversar, para a gente escutar. Cada um desses atos pode ser uma alegria, porque a gente está praticando compaixão. E cada um desses atos pode ser uma tristeza, porque a gente diz, eu tenho que escutar aquele ser. Então, de novo, aqui a gente constrói a realidade. Eu ainda não cheguei lá. Eu vou chegar com calma nisso. Na construção da realidade. Mas é mais ou menos isso. Se eu gero uma identidade, um javali, que diz assim, eu não gosto de escutar as pessoas, quando alguém chega perto de mim e começa a falar, eu começo a passar mal e agrido. Se eu gero um ser lúcido que diz, uma das formas de eu ajudar os seres é escutar eles, quando alguém vem falar, eu me alegro. Então é muito mais inteligente a gente mudar a forma de olhar para os seres do que querer que os seres façam aquilo que a gente quer. Qual é a chance dos seres fazerem aquilo que a gente... Se nem a gente consegue fazer o que a gente quer. Aí nós vamos querer controlar os seres. Então, assim, toda a prática vai ser a gente mudar o nosso olhar. Então, a gente vai entender a liberdade que é a gente olhar de uma forma e sofrer, tá ótimo, não tem nenhum problema. Quer seguir sofrendo? Já tem uma receita que todo mundo conhece. A pessoa quer diminuir o sofrimento, ela quer ser feliz, aí tem outras receitas. Quando a gente pratica um, a felicidade chega. Quando a gente pratica o outro, o sofrimento chega. Matemática. Falar é mais fácil do que fazer. Por quê? Porque essas emoções, elas já estão um pouco habituadas a surgir e a gente dá sequência. Então a gente vai ter que aprender a sorrir para essas emoções, soltar elas e surgir com com outro olhar. Então agora eu vou falar dessa dificuldade da gente mudar de bloco, da gente mudar de emoção. E eu vou falar rapidamente sobre os blocos. E aí a gente vai entender assim, porque a princípio nós estamos no mesmo bloco. Então às vezes parece que é um pouco difícil entender. Eu vou falar de blocos diferentes para a gente ver o quanto é difícil. E depois vou tentar motivar vocês a fazer esse caminho que leva a gente à liberação do sofrimento. Se der tempo, né? A gente tem até que horas? 9h30? Pode ser? É isso? A hora que der, sim. A hora que eu chegar no ponto, assim. Bom, então os blocos a gente vai olhar assim. O bloco -1 é essa dificuldade, é a crença que os seres acreditam
que a forma de eles encontrarem felicidade é causando sofrimento nos outros. Então isso corresponde um pouco ao reino dos infernos, o reino dos demônios famintos, o reino dos animais. Ou seja, se eu trago sofrimento aos outros, eu me alegro. Esse é o bloco -1. O bloco 2, o bloco 0, são os seres humanos, os anormoses, os seres humanos normais. Eles entenderam que é melhor eles organizarem a vida deles. E quando eles organizam a vida deles, aquilo fica um pouco melhor. Eles conseguem um trabalho, eles pagam as contas, aquilo é muito melhor do que fazer o mal para o outro e se alegrar. Quando a gente começa a fazer o mal para o outro e se alegrar, a gente esbarra num monte de sofrimento. Por quê? Porque as pessoas vão retribuir de forma igual, de forma parecida. Então, agredir o outro e se alegrar, tá bem, mas o outro tem chance de também retribuir. Já no bloco 0, a gente diz, não, tem uma outra forma de a gente se alegrar. Ou seja, a gente mantém a vida um pouco organizada. A gente gasta o que tem, gasta o que ganha, a gente se organiza, a gente trabalha, a gente vai equilibrando isso. Agora, mesmo a gente estando com a vida organizada, como as coisas são impermanentes, a gente segue com satisfação e insatisfação. Aí as pessoas começam a desconfiar que essa vida, essa normose, às vezes ajuda um pouco, daqui a um pouco não funciona. Às vezes ajuda, daqui a um pouco não funciona. E aí elas começam a buscar outras formas de olhar as coisas. Outras formas de se transformar, outras formas de mudar. Elas se deram conta que aquilo não vão levar elas muito longe. Tem que trabalhar, se cansar, reclamar. Depois eu vou falar que não é para parar o trabalho, né? Mas a gente vai ter que olhar diferente para esse trabalho, para essa normose. A gente vai ter que olhar diferente para ela. Aí quando elas desconfiam que tem mais coisas que podem estabilizar isso, elas começam a migrar para o bloco 1. O bloco 1 é as pessoas que começaram a estudar outras formas de ser feliz. Ou seja, paz, bondade, amor e compaixão, meditação. As pessoas começaram a entender que se elas mudarem o seu comportamento, as coisas podem melhorar. Que não é só o trabalho que traz felicidade e dinheiro. Às vezes a gente tem que trabalhar um pouco menos e apostar no bem-estar das relações. Às vezes é mais fácil a gente diminuir um pouco o que gasta, trabalhar um pouco menos e investir em outras coisas. A pessoa começa a desconfiar disso. E aí ela começa a procurar isso. E ela começa a pegar livros, estudar, ela vai no espiritismo, ela vai no cristianismo, ela vai na Brahma Kumaris, ela vai no budismo zen, ela vai no budismo tibetano. Ela começa a buscar. O bloco 1 é o buscador. Mas essa pessoa, como ela está buscando, ela estuda um livro aqui, um outro aqui, olha vários mestres, enfim. Só que ela acaba não conseguindo aprofundar muito. Por quê? Porque ela está olhando muitas coisas diferentes, ela vai aprofundar o quê? Algumas pessoas podem passar, eu vou chegar lá, depois a gente olha a dificuldade de nós trocar de um bloco para o outro. Nesse bloco 1, a pessoa pode passar um longo tempo procurando. Até que daqui a um pouco ela encontra. Ela encontra e se dá conta, eu tenho que treinar. Aí ela pega um método claro e começa a treinar aquele método. Aí começa o aprofundamento. Aí ela começa a se dar conta assim, que ler uma vez 10 livros de autores diferentes, ela fica com menos de 1% de cada livro, não é tão interessante.
Se ela pega um livro e lê 7 vezes, 5 vezes, ela aprofunda aquele livro, ela aprofunda aquela linguagem. Ela não fica só no superficial de muitos livros. Ela começa a aprofundar aquilo. Ela só não começa a aprofundar aquilo, como ela começa a meditar sobre aquilo. Então ela não aprofunda só a visão, como ela começa a aprofundar a meditação. E isso começa a facilitar a ação. Então esse é o bloco 2. Quando a gente aprofunda o caminho de alguma tradição, a gente acaba conseguindo se manifestar no mundo de forma melhor, correspondendo àquela visão e meditação que ela estudou e que meditou. Dentro do que a gente vem fazendo, a gente vai entender o quê? A gente vai entender motivação, a gente vai entender que o nobre caminho óctuplo, digamos assim, a gente vai entender que é melhor evitar as ações não virtuosas, praticar ações virtuosas, é importante praticar bondade, amor e compaixão, é importante meditar, é importante encontrar os ensinamentos de lucidez do Prajnaparamita, é importante repousar na nossa essência. Tem 21 itens de meditação. Quando a gente completa o estudo, a visão disso e começa a meditar também sobre isso, depois então, de forma mais natural, brota a ação no mundo lúcida. A ação no mundo lúcida vai ser o bloco 3. O bloco 3 a gente poderia dizer que é a prática das 5 sabedorias. Eu estando com a energia estável, que é a meditação, e eu estando com lucidez, que é o Prajnaparamita, fica de forma mais fácil a prática das 5 sabedorias. Onde a primeira sabedoria é entender o outro no mundo do outro, é entender que o outro é natureza primordial e que os personagens que surgem dele não são verdadeiramente ele, são só personagens, porque esses personagens mudam. Como é que a gente sabe que esses personagens mudam? Quando nós tínhamos 6 anos, tinham certos personagens, quando nós tínhamos 15 anos eram outros, quando a gente tinha 25 eram outros, quando a gente tem 35 é outros. Completamente diferente. A gente pega assim, personagens de 6 meses e de 10 anos, a gente nem acredita o que a gente fazia. Mas a gente fazia. A gente chorava. Quando nos tiravam do seio da mãe, quando nos deram uma mamadeira, nós não queríamos aquilo. Tinha um super personagem ali, apegado agora à mamadeira. Depois esse personagem se dissolve também. A gente nem fica até pensando, por que eu gostava daquilo? Aí daqui a um pouco surgem outros personagens. Surge o personagem do primeiro namorado, da primeira namorada. Uau! Agora aqui a gente já nem fala mais de mamadeira. A gente tem que cuidar porque daqui a um pouco a gente vai falar de mamadeira. Começa o namoro, se não se cuida, vem as mamadeiras. Esse personagem também, ele morre. Esse do primeiro namorado, né? Quando se vai o primeiro namorado, a gente chora, quer morrer, não sei o quê. Depois, 20 anos depois, a gente nem lembra aquele personagem. Agora nós estamos com outros personagens. Mas todos esses personagens pareciam muito sólidos e muito sérios. Muito sólidos. Quando a gente para de amamentar na mãe, aquilo é muito sério. Quando a gente para com a mamadeira, aquilo alguns podem chorar 2, 3 dias. Aquilo é muito sério. Quando a gente vai para o primeiro ano e gosta da professora e depois a gente não quer passar para o segundo ano, aquilo é muito sério. Primeiro namorado, então, super sério. Eu vou parar por aqui, mas eu poderia dizer assim, o primeiro casamento, super sério. Então esses personagens parecem sólidos. Os nossos personagens de hoje parecem sólidos. A gente chora por eles.
mas a gente constrói eles. A gente podia rir deles. Como quando a gente está de fora, a gente ri. Tipo, parou a mamadeira do filho. Os pais estão, às vezes não estão tão tranquilos, porque eles sabem que vão ter que aguentar uns dias de choro, mas eles estão tranquilos. Ou seja, a gente não vê, alguém trouxe essa mamadeira para cá hoje? Não. Todo mundo para de tomar mamadeira. Então é natural parar. Mas para aquele ser que tem que parar, aquilo é terrível. Então quem está de fora olha e diz, pá, quando termina o primeiro namorado, os avós, primeiro namorado. A avó já nem lembra mais quem foi. A avó já nem lembra. Aquilo. Mas quando a gente está vivendo, a gente tem vontade de morrer. Ele parece muito sólido. Então a gente vai ter essas 5 sabedorias. Então a primeira sabedoria é ver que esses personagens são reflexos do espelho. A natureza primordial segue intacta e os personagens são só personagens que vão mudando. A gente não precisa dar solidez a eles. Não é que a gente não precise cuidar, mas a gente não precisa se fixar a eles. Depois tem a segunda sabedoria, que é a sabedoria da igualdade. Eu vou olhar para o outro, entender o sofrimento do outro e poder ajudar o outro, justo porque eu estou entendendo o sofrimento dele. Tipo um atleticano com um cruzeirense. Eu nem sei como é que está, eu deveria até ter olhado como é que foram os últimos jogos. Como é que foram os últimos jogos? Pô, todo mundo é cruzeiro aqui? O Cruzeiro empatou com o Inter, né? É. Então, assim, o que acontece? Vamos botar que o Cruzeiro empatou no último, vamos botar que o Cruzeiro tivesse perdido o último, ou ganhado. Então, o Cruzeiro ganhou, o Atlético perdeu. Então o Atlético está muito triste e o cruzeirense está contente. Aí o cruzeirense olha para o atleticano e diz, sabe o que você tem que fazer? Tem que trocar para o Cruzeiro. Então o Cruzeiro está ganhando. Você vai sofrer a vida inteira. Isso é não entender o outro no mundo do outro. Como é que nós vamos ajudar desse jeito? Não tem a menor chance de nós ajudar. Zero chance. Não vai fazer isso. Entender o outro no mundo do outro é assim, a pessoa está sofrendo, o atleticano está sofrendo, nós vamos lá, nos colocamos no lugar dele. Aí a gente vê, a situação do Atlético está difícil. Mas assim, tudo é impermanente, não se preocupe, daqui a um pouco o Atlético começa a ganhar. Então a gente tem que ir lá no mundo dele, entender ele no mundo dele, entender o sofrimento. Não, isso é um ser de fora. Não, é um cruzeirense iluminado. Isso é um cruzeirense iluminado. É um cruzeirense budista. Então, assim, aí ele vai lá e tenta entender o outro no mundo do outro. Mas nós não conseguimos fazer isso da mesma forma. Nós estamos olhando um personagem assim, vamos supor, quem é terapeuta de família e casal super entende o que eu estou dizendo. Ou seja, o homem tem uma visão e tenta justificar aquilo. E a mulher tem uma outra visão e se entrincheira naquela visão e tenta forçar aquele outro. E aí as pessoas são muito felizes para sempre. Não é? Não é isso que a gente tem visto? É. Não precisamos mudar, está tudo certo. Ou seja, homem e mulher é parecido com cruzeiro e atleticano. Os seres são tão diferentes e não conseguem um olhar para o outro dentro do mundo do outro. Qual é a chance de ser realmente feliz? Qual é a chance de nós esbarrar em confusão? Muita. Então nós vamos ter que nos despir dessas fixações, desses apegos e poder olhar o outro no mundo do outro. Isso é a sabedoria da igualdade. Eu olho o outro no mundo do outro e vejo o que o outro está precisando. Eu olho lá para a criança de 6 meses, 1 ano, 2 anos e digo, está na hora da mamadeira parar. Nós vamos
3 anos, 4 anos, 5 anos, não sei quantos anos atualmente estão. 4 anos. Então, tá na hora, mãe. Aí a gente vai ajudar aquele ser, mesmo sabendo que ele vai sofrer um pouco. Então eu não preciso estar tomando uma madeira para saber a hora que tem que parar de mamadeira. Não. Eu vou olhar o outro no mundo do outro e vou, entendendo isso, ajudar ele no mundo dele. Certo? Mas isso não é tão fácil. Por que isso não é tão fácil? Porque as coisas parecem sólidas. A pessoa veste uma camisa do Atlético e aquilo parece muito sólido. E a pessoa veste uma camisa do Cruzeiro e aquilo parece muito sólido. Tanto quanto a pessoa veste um corpo de mulher e aquilo fica muito sólido. E a pessoa veste um corpo de homem e aquilo fica muito sólido. E em vez de as pessoas olharem os outros com equanimidade e entender que tudo é vazio e luminoso, não, elas dão fixações, pegam bandeiras, fazem grupinhos e uns vão falar mal dos outros. Então vem esse ensinamento, que é o ensinamento da não fixação, da não dualidade. Não tem o outro separado de mim. A gente está se autoconstruindo. Então, existe uma coemergência. Não tem como nós falar do outro sem a gente estar olhando, sem a gente estar participando. Quando eu digo que o sol está terrível, que o sol é terrível, que a chuva é terrível, eu não estou entendendo que eu estou falando de mim mesmo, que é eu gosto da chuva ou eu não gosto da chuva, ou eu gosto do sol ou eu não gosto do sol. Ou pior, nesse momento eu não gosto do sol, mas em outro momento eu super gosto do sol. Então, eu estou inocente nesse processo. Isso se chama de cegueira, avídia. Eu não estou vendo, eu estou cego. Eu acredito numa coisa, parece que o objeto é que é terrível, e eu não estou entendendo que eu estou participando disso. E que se eu mudo a minha participação, o ser muda. É simples. O ser está pedindo ajuda, eu não dou bola para isso. Aí o ser se incomoda, passa mal. E eu estou pensando nas minhas coisas. Agora, se eu olho para o outro e pergunto, como que eu posso te ajudar? Eu nem preciso perguntar como que eu posso ajudar o outro. Eu posso olhar para o outro e já saber. Eu olho em volta e digo, uau, tem um monte de coisa que eu posso ajudar. Agora, se eu estou olhando só para mim, eu termino alguma coisa, paro, viro as costas e vou embora. E aquilo fica. Se eu mudo a minha forma de olhar, as coisas mudam. Mas vamos supor que eu não tenha essa lucidez de olhar para o outro e entender o que o outro está precisando. Eu posso perguntar, como é que eu posso te ajudar? Porque no fundo eu mudo, primeiro eu quero ser feliz. Aí eu penso, como que eu quero ser feliz? A forma de ser feliz é não fazer nada. Aí essa é a forma que eu acho que eu sou feliz. Então tá. Agora tem uma outra forma. Essa forma as pessoas vão ficar reclamando de nós o tempo todo, porque isso é um super autocentramento. E elas têm que reclamar mesmo. Agora tem uma outra forma, que é assim, a minha felicidade é ver o outro feliz. Aí o que eu vou fazer? Eu vou olhar para o outro e perguntar, como é que eu posso te fazer feliz? E não vai depender do que o outro está fazendo. Isso é muito diferente do que eu acreditar nas minhas coisas, fazer um esforço para minhas coisas e nem me preocupar com o outro. Aliás, se o outro não me pedir nada, melhor. Perguntas?
Se o que a pessoa vai pedir é confusão, a gente não precisa fazer. Dependendo das emoções que vai brotar naquilo. Se a outra me pede, eu preciso comprar uma metralhadora. Você precisa comprar uma metralhadora? Provavelmente é confusão, né? Às vezes a gente não sabe, vamos supor, a pessoa pede dinheiro. A gente não sabe se é para confusão ou não. Aí é mais delicado. Aí a gente pode perguntar, para que você quer? A pessoa pode até mentir. A gente fica de olho. Então tem algumas coisas que fica mais difícil a gente saber. Mas tem outras que é fácil. Em casa, por exemplo, é fácil. Ou seja, a comida não surge por milagre. Alguém fez. Alguém vai lavar a louça. Alguém vai não sei o quê. A gente pode olhar e é fácil entender que a pessoa vai precisar de ajuda. Então tem algumas coisas que é muito fácil. A gente nem precisa nos pedir. A gente já chega e já se oferece. Como é que eu posso ajudar? Um lava, o outro enxuga, um cozinha, o outro lava. Assim a gente vai indo. Tem coisas bem fáceis. Tem outras mais delicadas. Mesma coisa, isso envolve assim, vários tipos de relacionamento. Relacionamento de casal, relacionamento de irmãos, relacionamento de pais e filhos, relacionamento de maridos e esposa. Todos eles é a mesma coisa. Mas isso não é tão fácil. Por quê? Porque tudo parece sólido. Eu olho para as coisas e as emoções brotam. Eu olho para uma pia cheia de louça e as emoções brotam. E o que brota não é, uau, que maravilha. Eu agora tenho alguma coisa para ajudar verdadeiramente o outro. Deixa eu pegar essa esponja aqui e acabar com isso. Por que não é? Porque a gente está autocentrado. A gente está autocentrado dizendo gosto ou não gosto. Enquanto eu não mudar essa forma de olhar para o mundo, eu não mudo as minhas relações. Se eu estou olhando para as coisas dizendo gosto ou não gosto, dificilmente alguém vai olhar para uma pia cheia de coisa e dizer gosto. Se ela estiver autocentrada. Agora, se ela estiver com bondade, amor e compaixão, aí é fácil ela fazer isso. Então, quando a gente tiver com bondade, amor e compaixão, é muito mais fácil a gente praticar as ações não virtuosas. As ações virtuosas. Quando a gente está com gosto ou não gosto, é muito mais fácil praticar as ações não virtuosas. Porque sempre que eu disser não gosto, eu vou praticar uma ação não virtuosa. Então vem esse ensinamento que é a dissolução da aparente fixação da confusão. É isso? Eu acho que era, né? Passei a tarde inteira memorizando. A dissolução da aparente fixação das dificuldades, da confusão. Por que se diz a dissolução da aparente solidez? Por que aparente solidez? Porque não tem nada de sólido. Não tem nada de sólido, só tem um gosto ou não gosto. Eu mudo a forma de olhar, o objeto, puf, muda. Não tem nada sólido. Assim como não tem nada sólido nas relações. Se eu digo assim, uau, eu gosto muito de você, isso não é muito garantia de solidez. Por quê? Porque daqui a pouco a pessoa está com ciúmes, ela já não vai dizer eu gosto muito de você. Eu acho que eu estou com dúvida. Daqui a pouco ela está com raiva, ela vai dizer, acho que eu me enganei.
As emoções vão mudando e a pessoa na frente vai mudando. Aquele encontro vai mudando. Então, não tem solidez na aparência. Então, não é garantia a gente se ficar preso a essas fixações. A fixação, simplesmente assim, quando o objeto está mudando para um lado ou para o outro, eu já começo a sofrer, se eu estou fixado. Eu gosto muito de alguém, aí a pessoa diz... Eu gosto muito de alguém, aí eu estou com a pessoa. Aí o que acontece? A gente está feliz ou triste? Feliz. Eu gosto de alguém e a gente está juntos. Eu estou feliz. Agora, olha o autocentramento. Eu estou feliz porque a gente está junto. Não é porque eu te amo. O que seria o amor? O amor é... Eu gostaria de... Como que eu posso te fazer? Como que eu posso te ajudar a ser feliz? Isso é amor. Como que eu posso te ajudar a ser feliz? Agora tem um outro que é assim, eu estou feliz porque nós estamos juntos. Isso é apego. Isso não é amor. Olhem a diferença. Quando eu estou com amor verdadeiro, o ser diz, eu acho que eu preciso ir embora, preciso de um tempo. Aí a pessoa vai dizer, como que eu posso te ajudar? Isso é amor. A circunstância em volta não vai mudar. Eu vou seguir perguntando, como é que eu posso te ajudar? No apego. Eu estou feliz porque a gente está juntos. A pessoa diz, eu acho que eu vou embora. E a gente vai dizer o quê? E a gente vai sentir o quê? Raiva. Eu vou atrapalhar a sua vida. Eu vou te infernizar agora. Por que isso? Porque a gente acaba gerando essa solidez aparente dos personagens. Esse apego. E a gente está cego. Está cego por quê? Porque a forma que a gente está se relacionando é uma forma de javali. É uma forma... E vai ser muito forte dizer, usar a palavra, eu vou mudar. É uma forma de avídia. Para não dizer ignorância, né? Mas é isso. Né? Ou seja, a gente está fixado a uma ideia equivocada. A um apego. Não é amor, é apego. A chance de a gente sofrer é grande. Não sei também se vocês conhecem algum amigo que já passou por isso. É muito grande. A pessoa não perdoa a outra, passa 20, 30 anos, e isso vai pesar para ela para sempre. Você parou e o outro não perdoa. Ela vai carregar isso sempre, se fosse um karma, isso nunca vai ser liberado. Ela teria que estar ali continuando o tratamento. Não. Como que isso funciona? Não. Digamos assim, as pessoas já estão liberadas o tempo todo. O apego é que é artificial. Primeiro, as pessoas já estão liberadas. Segundo, é assim, no momento que eu entendo que o outro está liberado, essa emoção nem surge. Não, a pessoa que não perdoa a outra, que ela separou, homem e mulher. A mulher ficou ali, ela não consegue superar, ela sofre muito, já se passaram 30 anos, ela continua odiando o ex-parceiro. Isso pega pelo ex-parceiro, assim, isso cria um karma. Isso nunca vai ser liberado para ele, se a mulher não perdoar, isso persiste, como que isso funciona? Isso é assim, para ela segue sofrendo. Ela não consegue se liberar disso. E isso é assim, e isso daí ela pode liberar a qualquer hora. Mas o apego a isso mesmo não deixa. Mas assim, a prática que a gente vai falar daqui um pouquinho é essa. A gente vai aprender a sorrir para essas emoções. E liberar ela no surgimento delas. Não preciso, vamos supor, alguém buzinou. Eu não preciso passar mal com aquela buzina o dia inteiro com raiva da pessoa. A pessoa buzinou, eu senti aquela emoção, eu solto, estou liberado. Eu estou rindo daquilo.
Daqui um pouco eu nem lembro. Agora, a pessoa fixada, ela sente aquela raiva, chega no trabalho e conta a manhã inteira da buzina que ela recebeu. E aí a pessoa me fechou, e aí eu conheci uma pessoa que se atrasou, uma secretária do consultório médico, se atrasou quase que 1 hora. Por que você se atrasou? Não, porque a pessoa me buzinou, me fechou, e eu fui botar a mão na buzina, a buzina não funcionou, eu parei no eletricista para ele arrumar, por quê? Não dá para andar sem buzina. Os pacientes lá esperando, um caos no coisa, porque a buzina é mais importante, porque, imagina, tamanha fixação. Mas isso é uma construção dela, e que traz um super sofrimento, e que a gente diz, não precisa isso, é simplesmente solta. Para alguns é mais difícil, para alguns pode durar muito tempo. Para ela é um super karma, porque ela alimenta, ela acorda todo dia e ela reinstala aquele software. Ela chama aquela paisagem do dia anterior e reinstala aquilo tudo. Chama e reinstala. Chama e reinstala. Na verdade é por causa do apego. E ela pode culpar o objeto, mas na verdade, é a forma dela olhar que gera isso tudo. A gente não precisa gerar culpa, zero de culpa, porque a culpa é um outro personagem. Mas se a pessoa não tem apego, esse ser estaria livre, como ele está livre. Ele pode se incomodar ou não? Nem sei. Se ele está num outro país ou num outro estado, ele nem sabe que ela está passando mal. Tu entende? Então, assim, o grande problema é para quem sustenta isso, não é para quem está livre. Então, aí vem esse grande ensinamento, que é assim, a gente vai olhar que a gente está co-construindo as coisas. E se a gente está co-construindo, essa construção faz brotar uma energia. Só que eu me dou conta que eu posso olhar de uma forma e posso olhar de outra. Não é? Eu posso olhar para essa mesinha como mesinha e poderia usar, se fosse um pouquinho mais firme, como um banco, poderia sentar. Num eu sento, no outro eu coloco coisas em cima. Assim como eu posso olhar para alguém com apego e vou ter toda essa confusão quando aquele objeto for embora, e todos vão. Não sei se vocês ainda têm expectativa que algum não vai embora. Todos vão, porque um dia todo mundo morre. Também não sei se vocês já foram avisados desse acontecimento. Então, assim, como a gente morre e como a gente é impermanente e como as relações não são para sempre, um dia, quando a gente gera apego, quando o ser quer se mexer, quando o ser quer ir embora, quando o ser muda, a gente começa a passar mal. Agora, tem uma outra forma que é, como que eu posso ajudar esse ser? E isso independe se o ser está parado, indo para um lado ou indo para o outro. Então, essa forma não tem como a gente sofrer. Então, eu entendo que dependendo de como eu vou olhar, como eu vou me co-construir naquele encontro, naquela circunstância ou naquela dificuldade, para lembrar o título da palestra, como eu vou me co-construir naquele encontro, naquela relação, naquela circunstância, naquela situação, eu posso olhar de uma forma e eu posso olhar de outra. Logo, se eu olho de uma, eu construo o meu sofrimento, se eu olho de outra, eu co-construo felicidade. Então eu vou entender que eu tenho liberdade. Por quê? Porque meus personagens não são sólidos. Eu não preciso olhar sempre apegado. Eu posso olhar com amor. Eu posso olhar o objeto de forma mais leve, mais livre. Se eu posso olhar de uma forma, se eu posso olhar de outra, e eu tenho liberdade, eu vou começar a escolher a forma que eu vou fazer. Pode. Existe um limite se eles
Que a gente não tem condições de ajudar. Que a pessoa está realmente muito profunda num sofrimento e gerando culpa para ela, e você gerando culpa para você mesmo, que você não consegue ajudar a pessoa, mesmo tendo essa lucidez de assim, como eu posso te ajudar? Ou é melhor eu seguir o meu caminho e ela continuar no sofrimento, ou ele, né? Aí tem muitas formas. Não, talvez não exista esse limite. Vai depender do limite interno da pessoa conseguir praticar ou não. Mas às vezes o que acontece? Às vezes, mesmo a gente querendo ajudar o outro, aquilo causa ainda muito sofrimento para o outro. Então, assim, quando os dois estão com muito sofrimento e não estão dando conta daquilo, aí, e já tentaram várias coisas, já tentaram se transformar, já tentaram fazer terapia de casal, já tentaram meditar, já tentaram aprofundar os ensinamentos. Bom, se assim mesmo o sofrimento segue sendo muito forte, significa que as pessoas estão cada vez tendo mais raiva. Então, nesse ponto, talvez tenha uma hora que talvez seja o melhor. Mas usualmente o que a gente vê é assim, eu estou entrecheirado nos meus apegos, eu não vou parar de olhar jogo de futebol, e a outra pessoa está entrincheirado no outro, ela não vai parar de reclamar, e ninguém quer mudar, ninguém está disposto a olhar pelo outro e ajudar o outro de fato. Mas se um realmente muda e o outro não muda, Isso. é Isso também depende. Não tem uma matemática. Pode ser que a pessoa use aquilo como uma prática de seguir ajudando. Mas assim, quando a gente faz um movimento de olhar para o outro e quando a gente começa a ajudar o outro, tem uma transformação. É muito difícil o outro não dar uma relaxada e também não começar a ajudar. É que, no fundo, a gente não consegue fazer bem isso. Porque a gente não consegue se largar das identidades. Vamos supor, às vezes a gente diz, não, eu estou tentando, mas a gente não se dá conta que a gente diz 10 palavras e 3 vai no rim da pessoa. Aí ela acha, não, mas eu fiz tudo direitinho, eu estava com amor. Eu estava dizendo, olha, eu quero te ajudar. Como é que eu posso fazer? Eu sei que tu está muito cansada, desanimada. Eu sei que tu não sabe mais ser feliz, que tu não consegue fazer nada por mim. Como que eu posso te ajudar? Às vezes a gente tenta assim. Às vezes não funciona muito. A gente não, quando a gente está de fora, é bonito de ver a palavra que vai e que a gente, olha, o terapeuta de família tem essa vantagem. Porque tu está assistindo os dois conversarem. Aí a pessoa fala, tu já cuida. Essa palavra acho que não foi muito boa. Tu olha, a outra já se mexe na cadeira. É óbvio, entendeu? Aí tu sabe onde é que bateu no outro. Assim. Tu às vezes não sabe se é no rim ou no fígado, assim, né? Mas tu sabe que a pessoa acertou, assim. E aí o outro já se entrincheira. Isso também a gente não precisa supervalorizar essas palavras. Quando a gente está pegado, entrincheirado, a pessoa diz 10 palavras bonitas, mas uma ela... Aí a gente responde por aquela uma. A gente não está livre e leve. A gente poderia dizer assim, uau, que bom, 10 palavras boas, uma ruim, está ótimo, que maravilha, agora é só dissolver essa. Aí a gente supervaloriza aquela palavra. As outras a gente nem lembra. Nem lembra. Porque é a resposta automática, né? Então, o primeiro ponto é a gente entender a coemergência. Que a gente está co-construindo a coisa. Que eu posso olhar de uma forma e aquilo está muito fixo e muito duro e o sofrimento já
está batendo na porta e olhar de uma forma muito leve, entendendo, praticando bondade, amor e compaixão, e aquilo ser trazer felicidade e não sofrimento. A segunda coisa é que a gente vai dizer assim, então isso a gente acaba com a dualidade, com a crença que o objeto e o observador estão separados e que o objeto é o culpado. Que o sol é o culpado por estar muito quente, que a chuva é a culpada de estar caindo e que o outro é culpado por ter falado tal coisa. Eu estou estável. Não tem como o outro mover a minha energia se eu estou estável. Ele pode se esforçar. As pessoas crucificaram Cristo, ele seguiu amando, seguiu perdoando. Ou seja, até em outras tradições isso pode acontecer. Ou seja, os seres liberados são seres liberados em qualquer tradição. Então a gente pode estar com a energia estável e a gente pode entender que a gente está co-construindo. E a gente entende que numa das margens do rio nós estamos olhando os seres com apego e na outra margem do rio nós vamos olhar os seres com amor. Numa a gente está olhando com dualidade, separatividade, gosto ou não gosto. Na outra a gente está entendendo que a gente está co-construindo o objeto e a gente vai usar amor, coemergência e amor. Mas quando a gente está nessa margem do sofrimento, da dualidade, o que acontece? A gente até entende essas palavras, mas na hora que aquilo está acontecendo, claro que daqui um tempão, né? Porque agora vocês entendendo isso talvez dure 30 minutos. É um longo tempo, super estimei, talvez 5. Talvez 1 hora, 2. Então o que acontece? A gente entendeu, mas às vezes isso não é garantia de já conseguir praticar. Então a gente, mesmo entendendo isso, a energia desse encontro, ou seja, a gente já entendeu que a coisa é coemergente, mas essa energia desse encontro ainda pode me incomodar. Ou seja, alguém buzina, eu me incomodo. Mas eu tenho liberdade de soltar essa energia e escolher o que eu vou fazer. Isso é liberdade frente aos fenômenos. O fenômeno dessa energia, eu posso olhar para ela e perguntar, ela vai dar ações virtuosas? Não. Então eu deixo ela soltar e olho com compaixão. Como que eu posso ajudar? Agora, isso tudo parece sólido, mas eu estou vendo que não é, eu estou co-construindo. Não esquece a pergunta. Eu estou co-construindo. E aí a gente vai dizer assim, esse objeto e esse observador, eles são vazios. Eles são luminosos. Esse encontro é vazio e luminoso. Por que o encontro é vazio e luminoso? Porque se eu posso ver o objeto de muitas formas, ele não existe nele mesmo. Então ele não existir nele mesmo é o que a gente vai chamar de vacuidade. Essa mesa não existe nela mesma, porque eu posso chamar de mesa ou de banco. Então a mesa não está na mesa e o banco não está no banco. Eu vou escolher como que eu vou usar. A coemergência vai definir. Então eu vou dizer que a mesa é vazia. Por que eu vou dizer que a mesa é vazia? Para lembrar que ela não é fixa. Porque o grande problema é que eu acho que as coisas são fixas. O grande problema é que eu olho para uma pia cheia de louça e acabo achando terrível. Mas não. Não é. É como a mesa e como o banco. Então essa energia pode brotar, eu posso dizer, e aí? Vai dar em ação virtuosa? Não vai. Eu solto e pergunto, como que eu posso ajudar? Eu mudo a forma de eu agir. Então eu vou dizer que a mesa é vazia dela mesma. Isso é vacuidade.
Se eu posso olhar como mesa e se eu posso olhar como banco, eu vou chamar esse olhar coemergente de luminosidade da mente. Ou seja, o meu olhar também não é fixo. Eu posso mudar ele. Então, os vários olhares que a gente tem frente ao mesmo encontro, a gente vai chamar de luminosidade da mente. Então, a mente é luminosa, a mente é livre, é vazia. Por quê? Porque ela pode olhar os objetos de muitas formas diferentes. Os objetos são vazios. Então a gente vai dizer que o objeto é vazio dele mesmo e eu vou dizer que o observador é vazio dele mesmo. Por que eu vou dizer que o observador também é vazio? Porque eu troco o observador. O que vocês estão vendo? Piorou? Agora melhorou. Pode ser muita coisa, mas os riscos não mudaram. Como é que vocês estão conseguindo ver muitas coisas? Porque a gente muda o observador. Porque os riscos não mudaram. Agora, se numa coisa estanque, nos riscos, a gente consegue fazer isso, imagina quando a gente olha um outro ser complexo, completamente livre. Onde as emoções do outro estão mudando, onde as visões do outro estão mudando e as nossas estão mudando também. Aí o outro é muito mais livre e a gente também muito mais livre. Se essa mesa é sólida e eu consigo ver ela como banco, imagina quando a gente está olhando seres complexos, com visões de mundo diferente, com transformações. Isso também acontece, a gente encontra os seres num período, 10 anos depois os seres mudaram, nós mudamos, os seres mudaram. E às vezes a gente estranha, como pode ter acontecido? Minha nossa, um monte de coisa pode ter acontecido. Então, o primeiro item é ver a coemergência, o segundo item é ver que o objeto é vazio, que o observador é vazio. Vamos dizer os números certos, né? O primeiro item é pegar uma forma. O segundo item é ver que essa forma, quando encontra o observador, é coemergente. Então, o segundo item é ver a coemergência. O terceiro item é ver que aquilo é vazio. O objeto é vazio, o observador é vazio, o encontro é vazio. O quarto item é ver a mente luminosa encontrando os objetos e surgindo, tendo experiências. Então, o objeto é vazio, a mente é vazia e tem um encontro luminoso. É um encontro luminoso, gente, não é sólido. Os encontros sempre são luminosos e vazios. A gente vai ter que meditar muito e acumular essa prática. Acumular, acumular, acumular. Por quê? Porque a gente vem treinando há 20, 30, 60 anos, nessa vida, fora as outras, que as coisas estão separadas e que são fixas e que se as coisas não acontecem como eu quero, eu sofro e tenho que ir embora. A gente treina isso. Agora a gente vai ter que fazer uma transformação de olhar. A gente vai ter que mudar o nosso olhar. Por isso a importância de meditar. Por isso a importância de sentar e treinar, 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 treinar. Por quê? Quanto mais eu treino, melhor eu fico naquilo. A pessoa joga tênis, nem treina, ela joga, encontra uns amigos para jogar tênis uma vez por mês. Nunca treinou na vida. Ela vai jogar 12 vezes por ano. Quando chegar no fim do ano,
O quanto o tênis dele mudou? Quase nada. De um mês para o outro, ele já esqueceu o pouco que ele não aprendeu. Agora, a pessoa treina todos os dias, 1 hora por dia, com um professor que vai dar 50 bolinhas num lugar, 50 bolinhas no outro, 50 bolinhas, 50 bolinhas, 50 bolinhas. Todos os dias ela treina um pouco. Quando ela chegar no final do ano, como é que ela vai estar? Então, o treinamento é importante. A gente vai ter que descondicionar a mente. A gente vai ter que pegar uma mente condicionada, com impulsos condicionados, e entender que a gente não precisa seguir isso, que isso é vazio e luminoso. O ideal é que a gente tenha uma conversa sobre isso. O ideal é que as duas pessoas estivessem tentando se ajudar. Né? Eu posso começar ajudando, mas assim, tem um limite também do que eu posso ajudar. Porque se o outro não me ajuda, eu também tenho que fazer as minhas coisas. Aí nesse ponto, também depende. Porque assim, eu posso entender... Aí tem outras práticas que vão ajudar isso. Eu posso entender assim, que os seres no samsara, eles estão com emoções perturbadoras. Com desejo, apego, carência, raiva, medo. Carência é uma delas. Quero que as pessoas façam para mim, eu quero, não sei o quê. Logo, é natural que isso gere confusão. Emoções perturbadoras geram confusões. Alguém tem alguma dúvida? Não. Os seres estão no samsara, praticando o quê? Confusão. Quando um ser confuso abre a boca, pode sair qualquer coisa. Se eu estou estável, quando ele diz uma coisa dessas, aquilo não precisa me afetar. Aliás, eu já sei que ele vai, daqui a um pouco, praticar alguma confusão. Eu não preciso ficar oscilando de acordo com o que está acontecendo. Ainda mais se for só palavras. Cristo não oscilou pregado. Não foi palavras, foi pregado. Então esse treinamento também vai nos levar para isso. Nós vamos ter liberdade frente às coisas, porque tudo é vazio e luminoso. As palavras dessa pessoa também é vazio e luminoso. Ele surgiu essa palavra dentro de uma emoção. Daqui um pouquinho vai surgir uma outra palavra dentro de uma outra emoção. Elas são vazias. Eu não tenho que ter expectativa que o outro faça alguma coisa. Quando eu faço uma ação, quando eu pergunto se eu posso ajudar, eu não tenho que ter expectativa nem que o outro agradeça. A gente vai ter que respeitar o nosso limite, porque senão a gente não vai conseguir dar conta das nossas coisas. Sim, mas no treinamento a gente vai incluir isso também. Ou seja, eu vou ajudar e a pessoa não vai nem agradecer. Porque ela está no meio da confusão. Ela está no samsara. A gente às vezes tem expectativas que as pessoas façam coisas diferentes do que elas estão fazendo. O sofrimento é nós que construímos. Eu olho, as pessoas dizem, não consigo mais ouvir os políticos. Porque eles só dizem essas mentiras e não sei mais o quê. Primeiro, isso é uma coemergência dela, porque alguns podem estar dizendo a verdade. Mas eu nem vou questionar isso. Eu vou questionar assim, os políticos estão no samsara ou não estão no samsara? Estão no samsara. Quando eles abrem a boca, pode sair qualquer coisa. Está saindo. Eu não preciso passar mal.
Eu passar mal quando alguém fala alguma coisa é eu pegar uma chave da minha felicidade e distribuir para a mão de vocês todos. Agora eu dependo do que vocês vão falar para eu ser feliz. Tem a menor chance. Isso é sofrimento garantido. Por quê? As pessoas não gostaram de Cristo, não gostaram do Buda, um monte de gente não vai gostar de mim. Agora eu vou ficar com expectativa que todo mundo goste de mim? Claro que não. E quem não gosta? Vai falar bem ou vai falar mal? Talvez fale mal. E tem alguma coisa errada? Não tem. A pessoa pode gostar, pode não gostar. Eu não preciso passar mal. Um atleticano não precisa passar mal quando um cruzeirense diz que o Cruzeiro é o melhor time do mundo. Não precisa. Eu acho que é o Atlético, você acha que é o Cruzeiro. Está tudo certo. Não precisamos só passar mal. Tem um jogo no meio disso que nos leva ao sofrimento, sem nenhuma necessidade. Tem uma expectativa nossa. A gente é o centro do mundo. Os seres têm que nos tratar bem. Eles têm que usar palavras doces. Eles tinham que ter um mínimo de paz e tranquilidade para me encontrar. Eles não podem ser agitados. Eles têm que dizer a verdade. A gente tem uma lista de apegos. Quanto maior essa lista, mais sofrimento. Porque não vai acontecer. Não vai. Isso não é liberdade frente aos fenômenos, isso é fixação frente aos fenômenos. Fixação frente aos fenômenos é o javali, é o cego, aquele que não está entendendo nada. O que está entendendo está dizendo assim, quando a pessoa abre a boca pode sair qualquer coisa, tudo é vazio e luminoso. As minhas emoções não precisam mover quando o outro fala alguma coisa, porque isso é expectativa. Aí, quando brota, não esquece, quando brota uma energia, eu vou olhar e vou dizer, uau, eu vou cuidar para as coisas que estão acontecendo dentro de mim. O que está acontecendo, eu não consigo dar conta do que está acontecendo dentro de mim, vou querer mudar o outro. Você usou uma palavra que eu não gostei. Tá bem, eu vou olhar para dentro e vou dizer, por que você não gostou dessa palavra? É só uma palavra. É só um personagem lá falando. Tem muitos outros. Não dá muito valor para esse personagem. A natureza primordial do outro segue intacta. Agora vai passar mal por causa de uma palavra dita de um personagem? Precisa. Solta aquela. Entende? Aquilo é só uma palavra. Não tem como o outro me atingir. Isso se chama corpo translúcido. Se eu não tenho expectativa, o outro não tem como me atingir. Se a minha energia está estável e eu não tenho expectativa e eu estou lúcido, não tem como o outro me atingir. Lucidez é estar entendendo tudo isso. Mas para isso a gente tem que treinar. E tem a meditação para iluminação. Essa é a melhor. Na prática? A prática é isso. Tudo isso que eu falei agora. Estabilidade, eu vou falar de shamatha. 5 lungs aqui para gente. Eu vou organizar os meus elementos, vou organizar minha energia, vou ficar estável. Essa estabilidade, essa tensão, me leva... Essa estabilidade, as energias organizadas e essa tensão permitem que eu vá olhar esses 8 elementos, esses 8 pontos,
coemergência, forma, coemergência, vacuidade, luminosidade, vacuidade e luminosidade juntos. Essa vacuidade e luminosidade faz brotar uma energia. Essa energia vai me convidar a uma ação. Quando eu olho a energia e olho o convite da ação, eu posso parar e escolher se eu vou seguir ou não. Se eu não gostei da energia, essa energia aqui vai gerar um monte de confusão, ela cessa. Eu faço ela cessar e eu troco o meu personagem. Esse era um personagem do Sansara que estava sendo atacado. E aí eu mudo o personagem e pergunto, como que eu posso ajudar? E aí tudo muda. Na prática, alguém buzina, tem uma buzina, tem um observador. Esse é um encontro com o emergente. A buzina é vazia, o observador é vazio. Tem uma luminosidade, eu percebi uma buzina. Essa buzina e esse encontro é vazio e luminoso. Apesar de ser vazio e luminoso, vai brotar uma energia. Essa energia pode ser o quê? Não gostei e vai me convidar a agredir o outro. Eu digo, não quero. Ela cessa, eu troco o personagem e pergunto, como que eu posso ajudar quem buzinou? Aí eu posso dar passada. Se não der para dar passada, eu não vou dar passada. Eu vou tentar, mas às vezes não dá. Mas quando eu cesso aquela energia, eu estou em paz de novo. Mais na frente, esse treinamento vai levar uma coisa super prática no dia a dia. A pessoa buzina e brota direto, como que eu posso ajudar? Nem brota aquele desconforto. Eu estou livre agora. E assim é com tudo. A gente deveria pegar um bom exemplo e depois olhar que tudo é a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente só tem que entender que aquilo é vazio, que aquilo é luminoso, que aquilo é vazio e luminoso. Que brota uma energia que eu não preciso seguir. Mais na frente a energia nem brota. Mas no início ela brota muito. Quando eu estou do lado daqui, da margem do rio, da confusão, a energia vai brotar muito. Quando ela brota, eu vou ter que frear e trocar o personagem. Frear e trocar o personagem. À medida que eu vou treinando mais, meditando mais, e eu vou passando para o meio do rio esse, eu já começo às vezes a brotar compaixão direto, às vezes a energia me pega. Às vezes brota compaixão, às vezes a energia me pega. Quando ela me pega, eu dissolvo ela e broto com 5 sabedorias ou compaixão. Mas no fim do caminho, o meu olho é a vacuidade e luminosidade. Eu já treinei bastante. Esse olho já está natural. Agora ele é o natural. E aquela energia que me pega é artificial. Acontece de vez em quando. Quando acontece, eu vou rir para ela. O 8º item é o sorriso. O sorriso para essa energia se dissolver. A gente diz, uau, você aí de novo. Aí ela se dissolve. Isso é lucidez. Isso é lucidez. Isso é o reconhecimento, esse é o olhar Prajna Paramita. É o olhar que as coisas são vazias e luminosas, que eu não preciso seguir a energia. Isso é o 7º passo do nobre caminho óctuplo. O Buda ensinou 8 passos, o 7º passo é esse. É a porta de saída, é a porta da iluminação. Não, é que esse desligar é uma outra coisa. Quando eu sento, eu vou fazer, nessa prática que eu estou falando, a gente vai fazer isso que eu estou ensinando. Isso que eu estou falando, a gente vai pegar um objeto e olhar os 8 pontos, um por um. Tem uma outra prática anterior que a gente vai organizar a energia. Que a gente vai botar atenção na respiração, que a gente vai olhar um pauzinho, que a gente vai fazer uma visualização, que a gente vai relaxar o corpo. Então tem um tipo de meditação e tem um outro. Esse outro tipo de meditação é o 6º passo. Shamatha. Tem o 7º passo, que é Prajna Paramita, que é lucidez, que é Vipassana. Então tem vários tipos de meditação. Eu estou dividindo em 2, basicamente. Um é o acalmar, para gerar atenção, concentração, e o outro é para gerar lucidez. O da lucidez, eu vou entrar nesses 8 pontos. Vou olhar um por um e ir dissolvendo.
Dissolvendo o quê? A aparente solidez, porque não tem solidez nenhuma. Eu construo a solidez. Ela, na verdade, não está acontecendo. Não, isso a gente vai ver. Tem coisas de baixa intensidade, coisas de média intensidade e coisas mais difíceis. Então, assim, filhos, pais, exes, chefes, esses estão em graus mais difíceis. Aí tem graus médios, assim, futebol, para alguns já pode ser forte, alguns se matam. Então, aí, para esses, grau grave. Então, assim, para cada um vai ter uns níveis um pouquinho diferentes, mas na maioria das vezes, esses que eu citei são os mais difíceis. O melhor é a gente treinar mais. Isso é como um jogo de tênis. Eu tenho amigos que jogam ruim, amigos que jogam mais ou menos e bons jogadores. É bom eu treinar mais para convidar os bons jogadores, porque senão não vou dar conta. Então é bom eu treinar, eu posso ir tentando olhar, mas eu vou ter mais êxito quando eu estiver bem treinado disso. Eu vou ter que treinar um pouco. Não tem botão delete. Não tem milagre. O milagre é o treinamento. O milagre é meditação. O caminho rápido é a meditação. É um pouquinho triste porque não é tão rápido. O Dalai Lama, parece que perguntaram isso para o Dalai Lama, né? Tem um caminho mais rápido que a meditação? E aí parece que tem um vídeo que ele se tapa com o manto e chora um pouco, porque ele não sabe um caminho mais rápido. Não tem uma explicação assim, o porquê, como que isso surgiu, mas tem uma explicação de como isso surge. Ou seja, a dualidade e a fixação é o ponto. Agora, o porquê que isso um dia surgiu, se diz assim, essa natureza livre, ela tem a liberdade de ver de forma natural que tudo é vazio e luminoso, mas ela é tão livre que ela tem a liberdade de gerar a separatividade e a confusão. E aí as culturas, com o tempo, seguem perpetuando a confusão, a vida e a separatividade. A gente não consegue nem mais falar direito em bondade, amor e compaixão, que dirá nesses ensinamentos que já nem existem mais direito. Apesar de existir dentro do budismo, vocês vão ver, todo mundo entendeu um pouco, mas os que vão conseguir praticando, é muito difícil. Então, assim, não é muito fácil. Não, isso também não está nas escolas. Isso não está na cultura. A cultura que tinha isso era a tibetana, que foi destruída agora e proibida de estudar isso, que é o budismo. Então, no próprio Tibete, a cultura tibetana não pode mais estudar isso. Então, a gente poderia dizer assim, uma das últimas culturas que tinha isso como um ensinamento natural, agora eles estão proibidos. Daqui a 100 anos não existe mais.
Então, assim, nesse sentido, a gente vai olhando a dificuldade que é. Cada vez as pessoas estão dando mais solidez. Mais solidez à coisa econômica, à indústria, ao trabalho. E os filhos também estão com dificuldade. Há um tempo atrás, sem julgamento, dando um olhar simples, o filho ficava usualmente em casa com a mãe e o pai saía para trabalhar. Não estou nenhum julgamento. O que eu estou querendo dizer assim, dos dois, o filho era atendido por um dos pais. Que maravilha. Se fosse o contrário, não tinha nenhum problema. Hoje em dia, os dois estão trabalhando porque precisam ganhar dinheiro, porque eles precisam adquirir mais coisas. E os filhos estão com empregados. Se os pais não entendem isso, que dirá os empregados? Se os pais às vezes têm dificuldade de praticar bondade e compaixão com o filho, que dirá o empregado que tem que trabalhar bondade e compaixão com os filhos dele e ainda vir trabalhar bondade e compaixão aqui? Eles estão cansados. Então, assim, a própria cultura começa a se degenerar cada vez mais, porque as crianças estão com dificuldades, não aprendem na escola, não aprendem com os pais já estão separados das crianças, aquilo gera uma... E ainda depois a gente diz, mas eu não sei por que as coisas estão tão ruins. A gente fica espantado. É que é uma felicidade transitória também, né? Porque, primeiro, que eles não atingem a iluminação. Segundo, que assim, tu passa 3 dias sem alimentar ele, eles vão para os infernos. Eles agora, ou seja, eles te adestraram, né? Tu está bem adestrado, tu dá água, tu sai para caminhar com ele, tu dá comida para ele, tu virou empregado dele. Aí também, aí eles estão felizes. Mas tu olha um monte de cachorro na rua passando trabalho, as moscas comendo eles, as larvas comendo eles. Não são todos. E isso daí acaba. Daqui um pouquinho eles vão morrer. Mesmo esses felizes morrem. E quando eles estão morrendo, eles se atrapalham. É transitória essa felicidade. Quando a gente fala em meditação, a gente está falando normalmente num treinamento sentado. Por quê? Esse treinamento sentado, ele vai gerar o quê? Uma lucidez. Eu posso, com esse treinamento, me mover no mundo sem perder essa lucidez. Então, isso eu já estou dizendo assim, aquilo que eu treinei, eu levanto e não perco no mundo. Isso já é lucidez em meio ao mundo. Normalmente a palavra meditação a gente vai falar de treinamento, mas até isso é delicado, porque às vezes tem a meditação que é dada como sinônimo só do acalmar, e a lucidez é dada como sinônimo de lucidez. Aí ainda vai se dizer, com meditação a gente não vai muito longe, tem que ser a lucidez. Mas a lucidez sentado, daqui um pouco não tem diferença com a lucidez no mundo. Aí a gente vai dizer o quê? Que não tem diferença em estar sentado ou no mundo. Então, se eu quero chamar isso de lucidez, é melhor do que chamar de meditação. Usualmente, quando a gente fala em meditação, treinamento, é sentado. Nesse sentido de visão, meditação é treinar o que está sentado e depois ir para o mundo. Mas sim, quando eu estou no mundo com o quê? Com aquilo que eu meditei, com aquilo que eu aprendi. Visão, meditação e ação.
Boa pergunta. No fundo, a gente tem que dissolver a fixação. Essa é a que a gente vai ter que... Ou seja, o papel não é bem o problema. No budismo, o papel, se a gente entende que esse papel é vazio e luminoso, está valendo. Está tão valendo que o Buda veio e se manifestou. Está tão valendo que os mestres estão aí. Só que eles estão rindo para os papéis todos. Isso não quer dizer que eles não geram papéis. Eles geram, mas eles não estão fixados ao papel. Eles fazem uma agenda. Eles planejam o ano deles, mas eles sabem que eles não vão conseguir cumprir aquilo. A identidade é a fixação. Os papéis, como eu entendo de uma forma leve, entendendo que tudo é vazio e luminoso, isso a gente pode manifestar qualquer coisa. Por isso que a gente não vai ter que dissolver nada. A gente vai ter que dissolver a fixação. Eu não preciso não ser pai. Não, mas eu vou ser um pai livre, entendendo que tudo é vazio e luminoso. Eu não tenho que parar de trabalhar. Só que o trabalho tem que ser leve. Eu entendo que aquilo é vazio e luminoso. Então eu vou seguir fazendo coisas. Os mestres têm filhos. O problema não é dissolver e não ser mais alguma coisa. O problema é não acreditar que tem alguma fixação ali. É não gerar dualidade. É não gerar fixação. É não gerar as emoções perturbadoras. Ou quando gerar, aprender a soltar rápido. Então a gente não vai precisar mudar nada. Não é assim, eu vou ter que mudar de profissão, não. Vou ter que mudar de... Vou ter que me separar. Não. Quando eu mudo a forma de olhar para o mundo, eu estou leve. Eu estou leve e vou me mover para ajudar os seres. A identidade é assim. Eu agora acordei e eu sou feliz se as pessoas sorrirem para mim. Eu preciso muito disso. Aí eu acordo do lado e o ser não sorri. Aí eu já começo a sofrer. Aí eu saio e digo, não, pelo menos o porteiro, que nós pagamos ele vai ter que sorrir. Abri uma porta, o porteiro não sorriu, ele está com dor de dente. Não sorriu. Aí eu já mando um bilhete para o síndico, trocar o porteiro porque não sorriu. E assim eu vou. Um super apego, uma super identidade, não entendendo nada. Eu sou feliz por o que os outros vão fazer para mim. Barco furado. Isso é a identidade, isso é o apego. Isso é não entender a vacuidade e luminosidade, isso não entender a liberdade. A liberdade seria o quê? Eu paro de olhar com esse autocentramento e digo assim, eu agora vou ser feliz por o que eu ofereço. Eu acordo e já tem um ser do lado para oferecer um sorriso. Garantia, eu já acordo feliz. Bom dia. Aí eu digo, agora tem um outro ser lá do outro lado da porta do elevador que eu vou sorrir. Garantia de ser feliz. Eu abro a porta, claro que vocês não precisam fazer assim. Vocês abrem a porta, o porteiro não está ali, vocês passam mal porque não conseguiram sorrir para o porteiro. Não, isso daí é materialismo espiritual, é apego, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo liberdade. Aí tem o porteiro ali, a gente abre, bom dia. Estou feliz. Eu estou feliz por o que eu ofereço para o outro. Aí o que não falta é gente para a gente sorrir e ser feliz. Agora, se eu vou ser feliz com os outros, imagina, segunda-feira, quem é que acorda feliz? Aí eu chego no serviço, não, mas o meu chefe pelo menos vai estar feliz. Eu posso passar o dia inteiro sem um sorriso. Agora, se eu disser, eu sou feliz pelos sorrisos que eu dou, o que não falta é sorriso para dar. Garantia de felicidade. Isso está lá na prática de Metta Bhavana também, né?
que eu ache uma forma verdadeira de ajudar os seres e que essa seja a minha forma de ser feliz, seja a minha alegria. A minha alegria é eu achar alguma coisa para oferecer para o outro. Eu já tenho um sorriso, um olhar positivo. Eu posso olhar para o outro e entender que ele é a natureza primordial. Quem é que olha para o outro assim? Normalmente a gente desgosta ou não gosta. Não gostei. Essa barba. A gente vai dizendo isso. Gosto ou não gosto, quero ou não quero. Qualquer pensamento positivo que eu tenha, qualquer sabedoria que eu estiver usando, ou seja, eu olho para o outro e vejo a natureza primordial. Eu olho para o outro e aspiro que o outro seja feliz. Eu olho para o outro e vejo que ele já é livre. Eu vou grudando isso dentro dos outros e me alegrando. Grudando dentro dos outros e me alegrando. Do outro. Seu sinal. Então, assim, a gente tem liberdade para escolher um ou outro. Nesse sentido, a gente co-constrói a nossa felicidade ou co-constrói o nosso sofrimento. Mas não precisa se culpar. Por quê? Porque a gente nos ensinaram e a gente treinou por um longo tempo esse modo equivocado. Então a gente não se culpa, porque a culpa só atrasa, só é um outro personagem que nós vamos ter que dissolver. Então assim, a gente não se culpa e direto já começa a praticar. Tenta praticar essa forma lúcida. Isso é o Prajna Paramita. Isso é a prática que a gente faz na segunda, das 6h30 às 7h30. Com outras palavras, mas é essa a prática. Quando vocês forem fazer aquela prática, vocês podem olhar com esse olho aquilo que está escrito ali. Essa é a forma lúcida de dissolver a aparente solidez das realidades. Isso é a forma de dissolver a confusão do samsara, da roda da vida, que é o que vocês estudam na segunda-feira. E quando a gente dissolve isso, o que a gente vai encontrar? Felicidade duradoura. Não é felicidade transitória. Aqui então, de novo, respondendo a tua pergunta. Essa forma do samsara também tem um superapego. Sabe por quê? Porque o samsara tem uma felicidade curta. Nós não precisamos dizer que não tem felicidade curta. Quando eu olho alguém com desejo, eu tenho uma microfelicidade. Posso ter um sofrimento longo. Quando eu agrido alguém, eu tenho uma microfelicidade. Porque senão eu não agrediria. Eu tenho uma microfelicidade. Aquilo está entalado. Quando eu falo, só que eu tenho uma felicidade curta. E pode ser que a pessoa fique de mal comigo por 10 anos. Eu tenho uma felicidade curta, um sofrimento longo. Quando eu mato alguém, eu tenho uma felicidade. Por quê? Brota uma raiva que eu não aguento aquele ser. Né? Tanto aqueles seres terríveis, né? Como baratas, enfim, que têm veneno, são super gigantes, assim, como os seres na rua. As pessoas às vezes se matam por muito pouco. Mas até as pessoas atrapalhadas, 5 minutos depois, elas estão arrependidas, porque elas se dão conta da confusão que elas geraram. Então ela tem uma microfelicidade, né? As pessoas estão com um pagodão, assim, um funk do lado de casa, a gente se irrita, pega a arma, dá um tiro, mata alguém. O funk acabou, a nossa felicidade também. Eu tive uma felicidade micro, com um sofrimento longo. O samsara todo é assim. Essa felicidade é como se a gente vive de migalhas de felicidade. Que tem outras que não tem como a gente sofrer, vamos supor, amor por todos os seres. Mas não, eu pego aquela migalha de felicidade, amor só por alguns.
para os que ouvem música como eu gosto, na altura que eu gosto. E os outros eu tenho muita raiva. Só tenho felicidade com o silêncio antes da música e depois da música. Mas durante. Tá bem? Então tem essa felicidade curta. Ou seja, a gente não é muito diferente do que crianças pedindo esmola no sinaleiro. A gente se contenta com muito pouco. Várias vezes o cansaço ele pode vir de uma preguiça ou de uma rejeição a algumas situações. Nesse sentido, pode dizer que parte do cansaço ou muito do cansaço é uma emoção perturbadora? Sim, o cansaço é a emoção do reino dos animais, né? É uma delas. É ignorância, obtusidade mental e cansaço. Tem umas derivações dela. Assim como ali por volta dos reinos dos infernos e o reino dos demônios famintos, também tem a principal que é carência e a principal que é raiva, mas a gente pode dizer que ciúmes e medo está ali misturado. E é natural que com essas emoções brotam ações negativas. Eu conto aquela que a gente chega em casa cansado, abre a porta, tem uma bagunça, a gente chama o filho, se incomoda muito e bate nele. A gente pode abrir a porta e pensar, ai, Deus queira, né? Deus, Buda queira que ele esteja acordado para eu poder dar um abraço nele, independente de como a casa está. Eu abro, a casa está toda bagunçada, não tem problema. Ele chega, eu dou um abraço nele. O cansaço, nesse ponto, define... Porque o cansaço gera uns apegos. Esses apegos geram aversões. Quando eu abro a casa e me dou conta que eu vou ter que arrumar aquilo tudo, brota raiva. Então, cansaço, raiva, uma está ativando a outra ali. Elas estão muito próximas. Tem a ver com os elementos. Se eu organizo as energias, fica mais fácil, não é garantia, mas fica muito mais fácil eu evitar me incomodar. Mas só organizar as energias sem essa lucidez, é muito difícil. Quando a gente soma as duas, é que é o grande mérito, assim, é a grande prática. A estabilidade dos 5 lungs com a visão Prajnaparamita. Isso poderia ser um super resumo do Bodhisattva, né, dos seres que estão praticando bondade, amor e compaixão. Motivação, energia estável, lucidez. Que os méritos deste encontro se expandem e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres, todas as tradições que vinculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo das muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que eu tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática, e todas que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nessa em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação
para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Quem locho sun rin lun che zan lin sa sun cha pai pel drogyo cho sun não há midrado sun gelesho. Boa noite. Foi uma alegria poder ter estado com vocês de novo.